Olá, bom dia! Já faz algum tempo que assistimos a uma onda de discursos agressivos, especialmente nas redes sociais, envolvendo ideologias políticas que se dividem em dois lados, os de esquerda e os de direita. Esses termos surgiram durante a primeira fase da Revolução Francesa, quando as camadas mais ricas não gostaram da participação das mais pobres durante as assembleias e preferiram não se misturar, sentando do lado direito. Por isso, o lado esquerdo foi associado à luta pelos direitos dos trabalhadores e o lado direito ao conservadorismo e à elite. No Brasil, essa divisão se fortaleceu durante a ditadura, onde quem apoiou o golpe militar era considerado da direita e quem defendia o regime socialista de esquerda. O tema é tão complexo que, com o tempo, outras divisões apareceram dentro de cada uma dessas ideologias. E para debater comigo esse assunto, para a gente tentar diferenciar comunismo, socialismo, capitalismo e outras ideologias, eu recebo aqui no estúdio o historiador Claudionor Damasceno e o coordenador do Sinteste RN, Felipe Tavares. A eles eu dou o meu bom dia para a gente discutir esse assunto que está tão em pauta nesse momento, né? Existe uma enorme, confusão com relação a essas ideologias, como a gente já falou, políticos partidários, Então, para a gente começar o debate, qual a diferença entre comunismo e socialismo? Obrigado, bom dia a todos. Realmente é muito importante debater e se informar sobre essas questões, porque há de fato uma confusão enorme, Talvez a primeira delas seja a confusão entre comunismo e socialismo, E há uma diferença grande entre essas duas formas de pensar, Muito se fala, inclusive, que não há comunismo, que não há socialismo, que não há uma experiência real de socialismo no mundo, mas, de fato, se formos olhar, quer dizer, podemos ver que o socialismo, a primeira definição em relação ao socialismo, é um sistema social e econômico onde o que não se pode ocorrer é a exploração do homem pelo homem. Essa é a definição básica do que seria o pensamento socialista. E isso é a base da organização social que nós tivemos experiência no mundo desde 1917, com a vitória da Revolução Socialista na Rússia, na antiga Rússia e depois União Soviética. Tivemos essa experiência social, de regime social, econômico, político, em que a base da sua organização é a proibição da exploração do homem pelo homem. Essa experiência ela se expandiu e se espalhou a China, quer dizer, Cuba, uma série de outros países tiveram a oportunidade de vivenciar essa experiência. No entanto, o pensamento comunista ele já teria um outro significado, que seria uma situação de produtividade tal que seria desnecessária a propriedade privada, seria necessária a existência do Estado. Essa experiência não existiu até hoje na humanidade, ela existe somente como tese, somente como teoria, mas de fato ela existe, como teoria ela existe, quer dizer, mas ela não é exatamente a mesma coisa que o socialismo, onde ainda existe o Estado, onde ainda existe o Estado como forma de organizar a economia, a política e a sociedade, certo? Então, essa diferença, eu acho que ela, inclusive, essa compreensão, ela é uma das formas, quer dizer, ela não existe à toa, a confusão. Ela existe como forma de desconhecimento, de buscar o desconhecimento como forma de ataque, de desmerecimento, Então, acho que é importante conhecer o que é de fato o socialismo, o que é a ideia socialista e diferenciá-la do comunismo. Ambas estão no mesmo lado, como você falou inicialmente, essa divisão entre esquerda e direita, Essas duas ideologias, elas fazem parte do mesmo campo, que é o campo da esquerda, e só para finalizar, quer dizer, esclarecer um pouco mais, o campo da esquerda ficou definido, quer dizer, como você bem falou, na época da Revolução Francesa, por uma simples razão, Quem sentava do lado direito do rei era a monarquia, eram as elites,
que se caracterizavam pela defesa do pensamento monarquista, do rei, e da dificuldade de lidar com mudanças, com transformações, de aceitar qualquer tipo de transformação. Por isso, o lado direito também era chamado de lado conservador, ou seja, que tentava conservar, né, o status quo, né, tentava conservar a sociedade como ela existia naquela época. Do lado esquerdo, sentavam-se aqueles que eram, na verdade, os republicanos, de pensamento republicano, ou seja, que se contrapunham ao pensamento monarquista e que, por isso, desejavam o quê? Uma mudança, uma transformação, né? Então, hoje, o pensamento de esquerda se caracteriza também exatamente por isso, por ser, primeiro, ter como base, né, as ideias iluministas, o republicanismo, a ideia da transformação e da mudança, certo? Como a sua principal força motriz, né? Ao contrário do conservadorismo, que mantém, quer dizer, tenta manter a sociedade como ela é, né? É isso. Felipe, o PT diz seguir a ideologia socialista democrática, né? Mas há quem diga que o partido tem o objetivo de implantar um regime comunista no Brasil. Na sua opinião, o PT é um partido socialista, comunista ou o quê, né? Assim, bem rapidamente sobre essa questão do PT, porque ela é muito longa, né? Sim. O PT ele começa a surgir ali de movimentos que vinham da década de 70, né? Como sindicatos metalúrgicos do ABC Paulista, né? Mas também movimentos ligados à questão da terra e tudo, né? Movimentos sindicais e populares que se juntaram e formaram esse partido de base popular, que tinha uma heterogeneidade dentro dele muito grande, né? E esse partido heterogêneo com correntes, né, mais avançadas, correntes menos avançadas, era um partido de correntes, né, de diversas formas de pensamento. O PT não é monolítico, né? E aí é esse partido que vai avançar para a década né, que vai ser formado na década de 80, vai chegar até 90, né? Só que assim, havia realmente correntes socialistas no PT nesse início dele, né? Acho que até a década de 90, com certeza. Já em 92 tem uma quebra, né? Que sai, o pessoal forma o PSTU. E quando Lula chega ao poder em 2002, não, ele ganha em 2002 e assume em 2003, já em 2003 ele vai tomar uma medida que é uma medida para dar satisfação ao mercado financeiro, que é a famosa reforma da Previdência, em que ele fez o que a FHC não conseguiu fazer, que foi mexer na Previdência do servidor público, né? E aí já nesse processo vai haver um grande racha, né? Vai se formar inclusive um outro partido, que é o PSOL, né? Mas assim, o que a gente vê hoje, né? Aí eu estou falando de quem vê de fora, né? Que uma pessoa que está no movimento sindical e vê o papel do PT hoje e dos seus braços sindicais, inclusive, né, como a CUT, por exemplo, né, é que a gente tem cúpulas, né, no partido e nas centrais também que, na verdade, meio que impedem o movimento sindical e estendendo aqui para o braço popular também, de movimentos sociais, de atuar fortemente, de fazer alguma coisa, inclusive, para barrar ataques, né, para barrar as próprias medidas do governo Temer. Por exemplo, a CUT refugou de uma greve geral que foi marcada e eles voltaram atrás, né? Então, assim, isso não é uma postura muito socialista, né? Venhamos e convenhamos. E o programa de hoje está dando um nó na cabeça da gente. A gente abriu um pouco os livros de história no nosso diálogo plural, mas a gente vai continuar falando sobre isso. Fica aí que um minutinho a gente já volta. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre as ideologias políticas. Hoje com a participação do historiador Claudionor Damasceno e o coordenador do Sinteste-RN, Felipe Tavares. A gente comentou no final do primeiro bloco que a gente abriu um pouco dos livros de história aqui, tudo muito complexo, tudo muito demorado para se falar de ideologia política, mas a gente vai tentando, né, por aqui. Claudionor, no Brasil, como estão divididos, né, os partidos políticos, né? Quando se fala em ideologia, no nosso cenário, o que é que predomina, né? Bom, eu acho que hoje temos mais dificuldade para perceber e identificar ideologicamente os partidos por uma razão muito simples, né? Nos últimos 10, 12 anos, houve no Brasil uma campanha gigantesca, uma campanha massificante contra a política, né? Sim. Os partidos foram criminalizados, os políticos foram criminalizados em nome de uma pretensa campanha contra a corrupção, mas na verdade o que houve foi uma criminalização da política. A política foi criminalizada no Brasil.
E não estamos vendo aí que, na verdade, não houve combate à corrupção, coisa alguma, pelo contrário, nunca tivemos um governo tão sem credibilidade, tão corrupto, né, à frente do país. E os partidos, eles perderam o seu significado, né, enquanto partido. Na verdade, nós podemos tentar organizar, em meio a toda essa confusão, né, organizar em duas frentes, né? Primeiro, partindo daquilo que você falou no início, né? Direita e esquerda. Quem são os partidos de direita no Brasil, né? Nós sabemos que no Brasil os partidos de direita têm aqueles tradicionais que vêm ainda já da época da ditadura, né? Que a antiga Arena, né, se transformou no PDS. O PDS ainda existe hoje, né? Junto com, quer dizer, o PDS hoje é o DEM, na verdade, né? Isso. Junto com o DEM, quer dizer, perfilam outros segmentos junto a esse partido, no caso o PSDB do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e uma série de outros que comungam com mais ou menos a mesma ideia, que é a ideia que é chamada de liberalismo, né? O que é a ideia liberal? O que é o liberalismo, né? Apesar do nome parecer um nome sedutor, o nome liberal, na verdade, ele tem a ver com a liberdade de exploração, né? A liberdade do mercado. Exatamente o que nós estamos vivendo agora, né, no Brasil, essa crise, né, do preço do diesel, do preço do petróleo. O que é isso? Atrelar, foi a política liberal, né, levada ao extremo, que atrelou o preço do nosso petróleo ao quê? Aos interesses, né, dos acionistas, né, internacionais da Petrobras. Então, por isso que o preço do petróleo oscila todos os dias, hoje mesmo, né? Hoje estamos aqui falando, mas estamos tendo aumento do combustível, quer dizer, diariamente, mesmo durante essa crise, quer dizer, isso está acontecendo. Essa é a ideia do liberalismo, quer dizer, as forças do mercado, que na verdade não são mais mercados, né, são monopólios, eles ditam, né, os seus interesses. O Brasil, aliás, ele é autossuficiente, né? Ele produz petróleo e tem capacidade de refino para quase a sua totalidade da sua necessidade, ou seja, não teria necessidade de comprar petróleo de fora, né, a esse preço tão exorbitante. Então, de um lado, no espectro político, nós temos essa ideologia, né, que a gente chama de liberal, é a ideologia do mercado. Do outro lado, nós temos a ideologia que seria a esquerda, né, que são os partidos que defendem uma espécie, né, eu não diria de socialismo. Alguns deles defendem o socialismo, alguns defendem o comunismo até, mas, na verdade, o que define esse amplo setor é a defesa do estado do bem-estar social, certo? É um espectro de partidos que vai do PT, né? Anteriormente aqui o Felipe falou sobre essa questão do PT ser ou não socialista. Sim. Mas, na minha visão, quer dizer, não somente o PT, mas o PDT, PSB, PSOL, uma série de outros partidos que fazem parte desse espectro de esquerda, eles defendem, na verdade, o que? Uma sociedade menos desigual, certo? Uma sociedade menos desigual onde o Estado ele não permita esse liberalismo desenfreado que visa somente o lucro. O Estado seria o juiz, quer dizer, o mediador dessas relações sociais, visando o quê? Visando diminuir as desigualdades. Acho que o Brasil, inclusive, viveu um pouco dessa experiência num período anterior ao golpe, certo? O Brasil viveu, de fato, uma queda nas desigualdades, né? Não foi nenhum socialismo, não foi muito longe do comunismo, nada disso, mas foi uma experiência social de quê? De diminuição das desigualdades. Acho que isso é uma pauta, né? É uma característica, quer dizer, de políticas de partidos de esquerda. Eu acho que essa criminalização que houve na política se dificultou, por um lado, né? Identificar os partidos. Acho que é importante esse debate que estamos realizando aqui hoje, até nesse sentido de clarear, né? De botar luz naquilo que ficou ofuscado, que ficou escondido por conta desse processo de criminalização. E eu acho importante para cada trabalhador entender, buscar entender, certo, aquele partido, aquela ideologia que mais se aproxima daquilo que são seus interesses, né?
Acho que isso é o momento que nós estamos vivendo hoje no Brasil, até porque é um ano de eleição. É verdade. Se houver eleição, na verdade. Se houver eleição. Então, essa informação, essa definição é importante para a gente ter uma boa participação nas eleições de outubro. É um momento bem difícil para o brasileiro. Felipe, talvez a grande diferença dessas ideologias sejam as questões morais, né, por exemplo. Você acha que o nosso país é muito conservador e isso reflete talvez nos representantes eleitos, como Cláudio Honor bem falou aí na criminalização, né, dos políticos e dos partidos? Assim, me permita só, assim, discordar um pouco da pergunta, Camila, mas, assim, eu entendo que, na verdade, um dos grandes diferenciais do que seria esquerda e direita, especialmente olhando a esquerda do ponto de vista socialista, né, e contrapondo a uma visão mais liberal, não seria, na verdade, a questão moral, mas sim questões econômicas e mesmo de concepção de propriedade privada, de lucro, né. Respondendo a sua pergunta, né, sobre a questão moral, realmente a gente vive, né, um processo em que o Brasil, por exemplo, é um dos países que mais mata pessoas LGBT, né, pessoas trans, gays, lésbicas, né. Ao mesmo tempo, você tem um autoritarismo muito entranhado na sociedade brasileira, que não começou com a ditadura militar, mas que a gente sabe que coisas que não foram resolvidas, em que, por exemplo, a gente teve uma série de generais, de torturadores que se beneficiaram da lei da anistia, e isso não é pedagógico para a população, porque diz que aquilo de alguma forma foi bom. E aí está aí as pessoas pedindo intervenção militar novamente, né? Muito importante entender isso nesse momento, né? E aí a gente tem países vizinhos que resolveram o seu problema com a ditadura, que realmente prenderam lá os ditadores, né? Sim. Então a gente tem realmente assim um conservadorismo no Brasil que realmente é importante a gente estar sempre antenado ao que é que os movimentos sociais estão fazendo, né? A luta dos negros e negras, a luta das mulheres, que é uma luta muito importante. O 8 de março agora mostrou a importância da luta das mulheres pelo direito ao seu próprio corpo, né? E aqui eu não posso esquecer de citar que recentemente na Irlanda, que é um país católico, conservador, a luta das mulheres avançou de tal forma que lá elas conseguiram aprovar o direito ao aborto. Deixando bem claro aqui que o aborto não é um método contraceptivo, que as mulheres vão lá, engravidam a todo momento e ficam abortando como se fosse um método contraceptivo. Não é isso. É tratar aborto como um caso de saúde pública, né? Porque as mulheres, elas abortam a realidade. E aí você vai fazer o quê? A mulher chega no hospital, você vai prendê-la ou você vai tratá-la, né? Então, na Irlanda, que é um país conservador, foi feito um plebiscito e o sim, que era o direito ao aborto, ganhou, né? Então, é importante colocar isso. E só para finalizar, você me perguntou também se esse conservadorismo ele se refletia nas eleições. Sim. Eu acredito que sim e não, né? Sim, porque a gente tem o Congresso mais conservador da história do Brasil. Não porque eu estava lendo uma matéria do El País de 2016, que ainda é atual, porque a eleição ainda vai acontecer agora para o Congresso Nacional, agora em 2018, dizendo que dos 513 deputados que hoje atuam no Congresso Nacional, apenas 36 foram eleitos pelo voto direto. Os outros foram puxados por coeficiente eleitoral. Isso. Resumindo, 7% apenas dos deputados foram eleitos pelo voto da população diretamente. Os outros foram puxados por coeficiente. Então, o que a gente precisa, na verdade, é de uma reforma, uma mudança, uma transformação do sistema político, porque hoje ele não representa os interesses da população. Então, esse conservadorismo, ele realmente existe. Ele vem sendo combatido pelos movimentos sociais, que às vezes conseguem avançar, às vezes não, né? Mas dizer que ele pura e simplesmente se reflete no Congresso Nacional por burrice ou por um mero conservadorismo da população, não é bem verdade. O sistema político hoje favorece esse tipo de coisa. É isso. Será que se existir, né, a eleição esse ano, será que essa bancada toda será alterada? Será que ela vai ser mudada? Aí é bom para a gente pensar e refletir. Ideologias políticas é o nosso tema de hoje. Fica aí um minutinho que a gente já volta. Voltamos com o terceiro e último bloco do nosso Diálogo Plural de hoje, que discute sobre as ideologias políticas. Hoje com a participação do historiador Cláudio Honor Damasceno e o coordenador do Sinteste-RN, Felipe Tavares. Vamos tentar concluir esse assunto que dá muito pano para manga, mas a gente espera concluir da melhor forma possível.
Cláudio Honor, o que prega a ideologia fascista, né, que muitas pessoas ainda não entendem esse termo? É possível identificar aspectos dessa ideologia em grupos e partidos políticos aqui no Brasil? Eu acho que partindo disso, da experiência histórica, podemos dizer que o fascismo, primeiro, ele se caracteriza por uma ideia, por ser uma ideia nacionalista, por ter um sentido, né, etnocêntrico, né, e por buscar, através de um líder carismático, certo, a sua realização. Né? Isso tudo através do uso da força. Ou seja, se buscarmos essas características em algum comportamento político no Brasil, podemos dizer que existe sim. Certo? Nós temos hoje no Brasil uma vertente que cresce de forma preocupante, né, que se caracteriza por posturas agressivas para impor a sua ideia, a sua argumentação. Ela não é somente uma argumentação lógica, mas é uma argumentação também agressiva. Quer dizer, ela se pauta pela ideia da força, né? Aliás, nós vemos isso na defesa da intervenção militar, que sempre aparece de vez em quando, quer dizer, no nosso espectro. Virou uma realidade, né? Não é mais... não há como negar, né, que há uma parcela da sociedade que pede a intervenção militar, né? Isso aliado com os símbolos nacionais, a bandeira, as cores, quer dizer, e tal, juntamente com o líder, né? Existe um líder, um candidato que se caracteriza exatamente pela união de todas essas ideias. Então, é preocupante, sim. Devemos buscar discutir, esclarecer aonde isso vai dar, né? Aonde isso poderá dar, né? Para que a gente possa evitar uma catástrofe nesse nível ocorrer no nosso país. A atenção, né? E a atenção dos possíveis candidatos, né? As características de todos eles. Felipe, as crises do sistema capitalista estão cada vez mais frequentes, né? Mais intensas. O marxismo já dizia que esse sistema está fadado ao fracasso. Qual seria a saída para isso? Então... Assim, a gente vive um caos, né? A gente está com o país em colapso, com a greve não só... A gente fala muito dos caminhoneiros, mas a gente não pode esquecer aqui dos motoboys, dos trabalhadores de transporte de aplicativo, né? Dos trabalhadores de van escolar, dos trabalhadores que são... Daqueles que são, digamos assim, microempresários que têm o seu ônibus e fazem a linha como alternativo, né? E assim... todos eles estão se manifestando agora, os petroleiros agora também, e tudo isso devido a o que as políticas neoliberais que estão sendo levadas a cabo pelo governo Michel Temer têm feito. E aqui não podemos esquecer que a política de preços, a nova política de preços da Petrobras é o que tem de mais neoliberal, que é o quê? Você entrega para o mercado o preço. Então ele está agora exportando o petróleo cru, importa o refinado, a gasolina, o diesel, e isso submete a variação do combustível ao mercado financeiro. Então, se o barril do petróleo aumentar, se o dólar aumentar, se houver um problema lá na Arábia Saudita, vai refletir no preço do petróleo aqui, né? O que é isso? Isso, no caso agora, é a ausência do Estado, né? Os caminhoneiros estão protestando contra o preço do pedágio. Ora, uma política neoliberal é de você entregar a estrada para uma empresa privada, para ela cobrar um pedágio e ela fazer a manutenção da estrada, né? Isso é também a ausência do Estado. Então, assim, o caminho agora, ele é só um. E eu falei muito aqui em Estado, mas, na verdade, não é simplesmente o Estado, né? O caminho agora que a gente precisa apontar as pessoas estão muito descontentes com reforma trabalhista, com terceirização plena, com esse aumento do preço do custo de vida. Não vou falar só de combustível, a passagem de ônibus também aumentou, do aumento do custo de vida, né? Mais de 1 milhão de pessoas voltaram a cozinhar com lenha, porque o gás de cozinha está muito caro, né? Então, o caminho agora é a gente ir para as ruas, né? Eu acho que aqui as centrais sindicais têm um papel crucial nesse sentido, mas também os movimentos sociais, os sindicatos, né? De tentar organizar essa pauta e transformar tudo isso numa grande greve geral, semelhante ou até maior do que aquela que nós fizemos no dia 28 de abril. Temer já está nas cordas, né? E a gente terminar de empurrar. E pegando esse gancho para a gente encerrar o programa de hoje, esse ano a gente tem eleições, né? E diante de tudo que a gente discutiu aqui, qual mensagem, né, vocês dois deixam para quem está em casa, principalmente com relação à escolha dos candidatos e as ideologias, como a gente bem falou aqui? Cláudio Honor, fica à vontade.
Bom, eu agradeço, né, o convite a debater essas ideias e eu gostaria de dizer que esse momento que o país vive é um momento de grandes possibilidades, né? Apesar da crise, apesar de todo o clima, né, ruim, mas é um momento de virada, né? Como poucos nós tivemos. É possível, como bem disse o Felipe, reverter todo esse processo de destruição nacional que vem sendo feito pelo governo. É possível, inclusive, certo, impedir outros golpes que estão sendo armados contra a população e o nosso principal direito, que é o direito ao voto. O STF está armando um golpe parlamentarista no país, certo? Impedir que a população tenha o direito a eleger o seu presidente, certo? E o momento agora é esse, o momento de fazer uma greve geral, o momento de ir para a rua, de mobilizar a população, aproveitar esse impulso, certo? Em que está claro que essa política, a política do golpe, certo? Não é viável, não atende ao Brasil, não atende ao trabalhador, certo? E reverter o jogo, certo? Virar o jogo. A hora é essa, certo? Ir para a rua, fazer greve, mobilizar, certo? Garantir o nosso direito ao voto, garantir o direito ao nosso país. Porque é disso que se trata, certo? O país está sendo destruído. Então, também agradecer pelo espaço e só uma coisinha muito importante que eu esqueci de dizer, mas o programa ainda não acabou, então eu vou dizer agora. Dia 7 de junho agora, nós do Funcionalismo Público Federal, nós faremos uma paralisação, que aí, como eu falei em custo de vida, nós estamos tendo nossos salários achatados em termos reais. O nominal está vindo lá sempre o mesmo, né? Mas como a inflação vai subindo, né? Então o salário real ele vai sendo achatado, né? E aí, dia 7 agora, nós faremos uma grande paralisação nacional de diversas categorias, não só da minha, que sou técnico administrativo. Sim. E um dos motes é a nossa campanha salarial, porque a gente precisa sobreviver, né? Mas acredito que daqui para lá a gente vai debater nas categorias, nas bases e discutir inclusive essa conjuntura nacional que está se dando e ver como a gente pode se incorporar a ela, né? Então, eu acho que é isso, é chamar as pessoas para a rua, né? Deixar aqui, inclusive, um convite também. Eu sei que é meio complicado aqui, mas a gente aproveita todos os espaços. Então, também para centrais sindicais virem para essa luta, né? Chamarem o povo para a rua de forma organizada, com pautas claras, porque realmente o momento de fazer alguma coisa é agora. E se nós não fizermos, a história vai nos cobrar e vai nos cobrar muito caro, né? Então, é um pouco disso. Verdade. O brasileiro, de fato, tem que se unir agora, né, para a gente conseguir sair desse buraco efetivamente, né? Cláudio Honor, Felipe, muito obrigada pela presença, pela colaboração nesse momento. Agradeço. E a gente encerra o programa de hoje. A gente fica por aqui. Se você quiser mais informações sobre o nosso programa, acompanhe as nossas atualizações no Instagram pelo @SintestRN, no nosso site www.sintestrn.org.br ou na nossa página do Facebook, que é facebook.com/SintestRN. A você um ótimo final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau.